A graça de Deus ela é uma das bases mais fundamentais do cristianismo, né? E quando a gente lê aqui em Tito 2:11, a gente consegue compreender e ver que o apóstolo Paulo ele realmente ele entendeu qual era o propósito da graça, né? E a quem ela estava sendo direcionada. Quando a gente lê aqui em Tito 2:11, Paulo escreve assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas, né? O apóstolo Paulo aqui ele vem instruindo a Tito, né, e encorajando ele a estar intercedendo, né, por todas as pessoas que têm poder, até mesmo aquelas que não têm poder. Se você ler do capítulo 2 em diante até o versículo 11, você vai entender que essas instruções são de pura graça sobre aquelas pessoas que não são merecedoras, né? E a gente precisa entender que ninguém é merecedor dessa graça, né? Ninguém é merecedor dessa graça e Paulo entendia isso muito bem. E é muito bacana porque quando ele fala, né, portanto a graça de Deus se manifestou, aqui é praticamente o sinônimo, né, do Filho de Deus. A graça de Deus se manifestou quando o Senhor Jesus Cristo visitou o nosso planeta, especialmente quando ele entregou, né, se entregou pelos nossos pecados e veio para salvar todos os homens, porque nós também éramos pecadores. A sua obra substitutiva foi suficiente, né, para a redenção de todos, uma genuína oferta, né, de indulto e perdão feito a todas as pessoas. Mas ela precisa ser apropriada, né? A pessoa precisa tomar essa salvação, ela precisa se apropriar disso, né? Dessa graça. E como é que se faz isso? Através da fé, né? É através da fé que a gente se apropria dessa salvação. Paulo lá em Efésios vai dizer: pela graça sois salvos, né? Por meio da fé, né? Então, ou seja, precisa dessa apropriação. Mas o que é mais interessante é que o apóstolo Paulo ele entendeu essa questão da graça baseado no que Jesus falou lá em Mateus, né? Lá em Mateus, no capítulo 5. Lá em Mateus, em capítulo 5, Jesus lhe revela como que a graça realmente atua na vida dos pecadores, né? Então ele vai dizer lá: ouviste que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai que estás no céu. Pois ele já faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e o injusto. Porque se amares só os que vos amam, que recompensa tem? Não fazem assim os publicanos igualmente? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis de notável, né? Não agem os gentios da mesma maneira? Assim sede, portanto, perfeito como o vosso Pai é perfeito. Né? Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, aqui, ele está demonstrando como que essa graça, apesar da gente não ver ela, né? Como ela foi aplicada à humanidade. Né? Jesus, ele mostra que através da chuva, através do sol, que são símbolos, né, que podem expressar e representar a forma de Deus atuar com o pecador. Ou seja, mesmo aquelas pessoas que não merecem, e não são poucas, né, Deus assim derrama a sua graça sobre eles. Ou seja, vem chuva para eles poderem tomar sua água, o plantio para poder se alimentar, né? E aquelas pessoas que também são justas também recebem dessa porção. Então, essa é a expressão máxima da graça e essa correlação. Os teólogos têm mania de fazer distinções de graça, não que isso seja errado, mas ela tem que ser feita de uma forma correta, de uma aplicação correta, né, sobre a questão da graça. Então, definindo a graça, né, a graça é o favor demonstrado por Deus aos pecadores e a boa vontade divina, né, oferecida àqueles que nem inerrantemente merecem, nem podem jamais esperar
ganhá-la, né? É a disposição divina para operar em nossos corações, nossas vontades, ações, a fim de comunicar o amor autodoador, né? Divino pela humanidade. Isso você encontra lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 24, Romanos 6, versículo 1, Efésios 1, versículo 7, Efésios 2, do 5 até o 8, né? A graça é a maneira de Deus empoderar a vontade cativa e curar o espírito sofredor. A graça oferecida na comunidade cristã, ela é intencionada a todos, né? Não é negada a ninguém. A bênção imerecida de Deus está sendo oferecida a todos os que estão alienados de seus próprios seres. Esse é o conceito de graça da Bíblia, esse é o conceito de graça real, né? O Senhor Jesus Cristo, ele deu aos homens, né, a sua graça, mesmo ninguém merecendo, né? Você veja lá o caso de Adão, quando ele cai, né, juntamente com Eva, Deus não despediu ele nu, sem ter um rumo, né? Deus então vai lá e com muita graça e amor faz uma promessa àquele casal, veste aquele casal e depois despede eles com uma promessa de um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Passado-se um tempo, Deus novamente vem com graça com um pecador que não merecia absolutamente nada. Deus não tinha falado novamente com Adão, Deus não tinha falado novamente com Eva, Deus não tinha falado com Abel, apesar de Deus receber a oferta de Abel, né, ter atentado a Abel, mas Deus se manifesta ao falar ali com Caim e falando com ele para que ele não se sujeitasse, né, àquele sentimento vil a qual estava rondando ele, né? Então é um agir de graça, né, para com os seres humanos e aquelas pessoas que não tinham nada em especial para que Deus realmente agisse dessa forma. E a ilustração da chuva, a ilustração do sol, é algo assim muito, muito apropriado para demonstrar que a graça de Deus, ela não está detida em um único lugar, em um único ser, não. Ela está disponível e ela é derramada sobre todas as pessoas, né, para elas poderem se achegar a Deus, visto que todas elas pecaram e destituídas estavam, né, ou estão da glória de Deus, né? Todas aquelas pessoas que estão no pecado, elas estão destituídas, assim como nós. O próprio apóstolo Paulo, ele reconhece isso e diz que nós éramos por natureza filhos da ira, como está lá escrito em Efésios. Ele mesmo se coloca como um filho da ira, mas que foi resgatado por amor. Por isso que lá em Romanos, no capítulo 1, Paulo fala que o evangelho é poder para a salvação, né? Primeiro do judeu e depois do grego, ou seja, todas as pessoas que são israelitas têm acesso a essa salvação, e todas as pessoas que são gentias, não importa a etnia, não importa a classe, não importa nada, se classifica como gentias, então elas têm essa oferta da salvação. Muitas pessoas usam essa passagem de Mateus 5 para dizer que há uma seletividade, né? Ou seja, ali é só um derramamento de graça comum na vida daquelas pessoas, ou dos réprobos, enfim, daquelas pessoas que Deus não quer, para que elas tenham um mínimo de bênçãos. Mas isso é um equívoco e um erro, porque muitas pessoas não são ricas, são miseráveis, né, porque são escravizadas pelo pecado, como qualquer outra pessoa comum, né, normal nesse mundo, e elas não desfrutam dessas bênçãos de riqueza, de luxo, etc., como muitos aí alegam, né? E é bem interessante porque o próprio Senhor Jesus, a própria Bíblia, ela se autoexplica, ela vai dizer que essas bênçãos temporais, apesar de serem bênçãos, apesar de serem bons para a nossa carne, né, elas não são proveitosas, né, para adentrar o reino de Deus. Então as bênçãos temporais não são sequer suficientes para mostrar que Deus ama os não convertidos, né? Se ele escolheu reter sua graça sobre algumas pessoas, deixando-as mortas em pecado e, consequentemente, enviando-lhes a miséria da condenação eterna e ao inferno, Deus estaria se contradizendo, o próprio Senhor Jesus, porque Jesus, lá em Mateus 16, versículo 26, ele deixou bem claramente que as bênçãos temporais não são nada comparado com a vida eterna, né?
Pois que proveito há ao homem ganhar o mundo inteiro, né, e perder a sua alma? Qual é o proveito disso? Proveito nenhum. E a manifestação do próprio Filho de Deus, como a própria palavra fala, é para salvar todos que estão perdidos. João capítulo 1 deixa muito claro isso, né? Porque Deus amou o mundo, né? Aliás, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17, né? Porque Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, porque isso é uma ação de graça, mas para que o mundo que já estava condenado fosse salvo por ele, né? Veja que o mundo, o cosmo ali, está nos dois versículos, né? Então a gente percebe que a ação da graça de Deus realmente é uma ação para todas as pessoas, contanto que essas pessoas se apropriem dessa salvação que não foi criada por elas, não foi desejada por essas pessoas, foi totalmente iniciada por Deus, foi totalmente dada por Deus, mas que é recebida pela fé, porque é o meio assim que Deus estabeleceu para que as pessoas se apropriem dela e sejam salvas. Deus abençoe.